É um problema em que os governantes realmente não têm interesse em que a população se destaque? Qual que é o grande problema na sua visão? São vários. Um deles tem um vídeo que eu gravei de 5 horas falando sobre esse assunto. 5 horas. 5 horas. Você fez 2 longas. Tem os primeiros 40 minutos eu trato especificamente da questão. Eu comparo, por exemplo, o futebol, porque muita gente, a maior parte dos professores universitários, eles jogam a culpa para a falta de verba, né? Que não, o salário é ruim, que eles não terceirizam a culpa, né? E na verdade não é esse o problema real, né? O problema real é que eles não identificam as pessoas potencialmente talentosas e não colocam essas pessoas no rumo à produção intelectual. Você compara no caso do futebol com a formação acadêmica, no futebol nós temos 5 Copas do Mundo. Se fosse um problema realmente de falta de verba, seria esperado que no futebol também não houvesse a menos interesse em produzir diversão do que em produzir... Assim, como houve o Pelé e ele acabou chamando publicidade para o futebol, e acabou... poder econômico, né? Porque é muitas vezes o futebol a única esperança de um moleque pobre da periferia se tornar um milionário, né? Ou ser um jogador, ou ser um funkeiro, qualquer coisa do tipo. Só que foi construído desse jeito, né? O problema é que... Porque em 1947, quando o Lattes começou a se destacar, em vez de eles procurarem identificar crianças talentosas, realmente, porque o Lattes era uma pessoa talentosa, mas seria o equivalente mais ou menos a um reserva do centésimo do ranking da FIFA, né? Do ranking do CBF, na verdade. Então, assim, era um talento grande, porque um reserva mesmo num time profissional não é um jogador que joga realmente bem. Mas não dá para colocar numa seleção nacional para representar o país no exterior, esperando que ele vai conseguir fazer alguma coisa de ponta. Então, Lattes era uma pessoa talentosa, mas um talento bem menor do que eles tentaram fazer parecer com publicidade. E tentaram empurrar o Lattes para cima de todo jeito. E não conseguiram, né? Assim, conseguiram para mídia, mas não conseguiram para a ciência. Sim. E o que eles fizeram? Eles conseguiram... Na época do CBF, acho que recebeu 44 milhões em 49, quando foi fundado o CBPF. Na mesma época foi fundado o CBPF e o INPA foi em 52. O CBPF é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E o INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O INPA foi em 1952, o CBPF foi em 1949. No começo eles estavam bastante conectados, eram pessoas... O Leopoldo Nackbin foi pro lado do INPA, ele era matemático. O Jacob Pallis não era dessa época. O Mário Schoenberg, o Zé Leite Lopes foram mais pro lado do CBPF, né? E os rumos que eles seguiram foram bastante diferentes. O CBPF foi no sentido de comprar equipamentos, de construir prédios, de colocar as pessoas que já estavam envolvidas na network deles para produzir o que eles conseguiam produzir. Enquanto o INPA foi para o lado de promover Olimpíadas da Matemática, isso foi de 79, foi posterior. Mas no começo eles já publicavam em jornais alguns desafios intelectuais e tal, e tentavam identificar crianças talentosas, principalmente por iniciativa do Elon Lage de Lima, né? E foi ele que trouxe, inclusive, a Olimpíada da Matemática para o Brasil em 79, com a finalidade de identificar crianças potencialmente talentosas, as mais talentosas do país, e direcionar essas pessoas para a produção intelectual. E o CBPF foi para o lado de aquelas pessoas que faziam parte das panelinhas, recebiam a verba e tentavam produzir o que eles conseguiam lá. Como resultado, o CBPF continua atualmente num nível similar ao que ele tinha em relação ao resto do mundo. O CBPF ficava bem distante do topo da produção científica mundial e continua até hoje. O CBPF estava lá embaixo e as grandes universidades do mundo continuam lá em cima. No caso do INPA, que foi para o lado de identificar crianças talentosas por meio de Olimpíadas da Matemática e de outros métodos, inicialmente com publicações de jornais, né? Colocar a competição, né, como um fator aí para despertar e para o Brasil inteiro, para tentar identificar quem tinha talento e oferecer condições para essas crianças, embora eles ofereçam muito menos do que deveriam, mas ainda já é melhor do que foi feito com o CBPF. Gastaram muitos recursos com um resultado praticamente pífio. Sim. O INPA, com menos recursos, produziu resultados muito melhores. O INPA começou, ele estava fora dos grupos. A matemática, a União Matemática Internacional tem 5 grupos. Tem o grupo 5, que é o mais alto, tem 11 países no mundo que estão no grupo 5. Tinha o grupo 4, 3, 2 e 1. O 1 é o que está os países da África, dos mais pobres da Ásia, são os países que não produzem quase nada. O Brasil estava fora do grupo 5, não estava nem no grupo 5, em 1952. Depois, em 1954, se não me engano, eles entraram no grupo 5. Depois foram para o 4, para o 5, e em 2015, ou 2014, 2015, eles chegaram no grupo 5, que é o mais alto, né? Então, quer dizer, na matemática... chegou, está entre os 11 melhores do mundo em produção de matemática, o Brasil. Então, o Arthur Ávila ganhou uma medalha Fields, né, em 2014, se não me engano. E na física, nem chegar perto disso. Física, química, ciência de modo geral, ciências biológicas, não tem produção. O Carlos Chagas foi uma exceção, que produziu trabalhos relevantes, né? Mas com exceção do... Volta no paralelo com o jogador de futebol lá, das inspirações. Porque a gente não tem muitas inspirações aqui. Você vê no futebol, em outras áreas, você tem a inspiração econômica, a inspiração do ídolo. Então, isso não faz diferença? Exatamente. Quer dizer, no futebol, quando começou
1947 não tinha, Pelé começou em 58, né? Pelé começou a se destacar depois 62, 70. Quer dizer, em 1947 o Brasil já estava mais à frente na ciência do que no futebol. Só que eles tiveram uma oportunidade ali, quando o Cesarotti começou a ter muita publicidade, o que eles deveriam ter feito? Mais ou menos o que fizeram com o INPA, que foi justamente identificar os mais talentosos e colocar para que produzissem o máximo possível. Foi o que fizeram na China nos anos 70, 80, 90. A China teve um crescimento do PIB de 9% ao ano, né? Eles fizeram na China, na Índia e na Tailândia. A Tailândia interrompeu, a Tailândia ficou para baixo. A China e a Índia continuaram, estão despontando no mundo, né? Quer dizer, em grande parte, houve vários projetos combinados, mas um dos mais importantes foi justamente identificar crianças talentosas e oferecer condições adequadas para que elas se desenvolvessem, formando a geração seguinte, professores mais competentes, e a geração seguinte mais competentes ainda, né? E agora a China está competindo pau a pau com os Estados Unidos. Daqui a pouco vai ultrapassar os Estados Unidos, justamente por investimento em crianças talentosas. Mas voltando na desculpa que você colocou do professor universitário. Comparação do futebol com... Isso, e a desculpa do professor universitário, que é a questão do investimento e da política e qualquer coisa. Pois é, quer dizer, eles começaram com investimento em 46, receberam bastante investimento. Inclusive a Fundação Rockefeller doou um acelerador de partículas em 1949, e eu não me recordo qual era o valor, mas era algo como tipo 10 milhões de cruzeiros, né, para uma unidade monetária, mas era um valor bastante substancial, né? Um instrumento que na época tinha na Universidade de Berkeley, tinha um Betatron, não me recordo qual era o instrumento, mas era relativamente caro, e o Brasil recebeu um daqueles de incentivo, né, porque o Cesarotti participou da equipe e tal, e, enfim, e receberam do próprio governo uma verba bastante substancial. Inclusive montaram, né, naquela época que foi criado o CBPF, receberam para contratação de pessoal, receberam para compra de equipamentos, receberam para montar o prédio, para construir o prédio. E no final não conseguiram, nunca, desde que houve o CBPF até hoje, não houve nenhuma criação que merecesse, por exemplo, um prêmio Nobel, né, com investimento que já ultrapassa bilhões desde lá para cá. O INPA teve um investimento muito menor, inclusive o INPA inicialmente, eles ficavam, era uma sala do CBPF. O INPA eles compartilhavam espaço e tinha uma salinha que era para o INPA. Depois eles acabaram se separando em 52, e seguiram um rumo sem tanto investimento, porque o CBPF precisa de equipamentos, né? E no INPA você não precisa de lápis e papel. E atualmente usam também bastante computador, porque tem muita coisa de matemática computacional, mas naquela época não precisava tanto disso. Era muito mais demonstração de teoremas, etc. Lápis e papel era suficiente para produzir matemática de alto nível. E eles acabaram seguindo esse rumo. Com relação à comparação dos professores, né? O INPA, por exemplo, recebeu menos verba e alcançou o nível mais alto que tem atualmente, o grupo 5 da matemática. O CBPF continua no mesmo estágio comparativamente ao resto do mundo que estava naquela época, recebendo muita verba. Quer dizer, o problema, se fosse realmente a verba, seria esperado que o INPA tivesse permanecido no mesmo estágio que estava, o CBPF tivesse crescido. Com relação ao futebol, ele começou a se destacar. Primeiro, houve o Pelé, que na época eles não ganhavam mal, eles eram meio que quase como escravos, porque o jogador ele não era dono do próprio passe, né? E o Pelé acho que foi um dos primeiros a comprar o próprio passe. Sim. E eles eram escravos do time. Eles não tinham liberdade para tomar várias decisões em relação a muita coisa. Eles acabaram se libertando disso, ganhando prestígio, ganhando muito dinheiro, ganhando credibilidade, atraindo muita publicidade, porque eles conseguiram resultados muito substanciais. E a principal razão pela qual eles conseguiram isso, qual foi? A mentalidade que tinha no futebol não era de você pegar os seus amigos, colegas, o seu grupinho e colocar para jogar futebol. Era identificar quem eram os melhores jogadores, que tinham mais potencial, que tinham mais talento, e oferecer treinamento para essas pessoas para formar realmente uma seleção de campeões. Sim. E isso não foi feito na ciência. Nunca foi feito na ciência no Brasil, né? Fizeram na matemática e funcionou. E fizeram com muito menos recurso na matemática, porque não tem tanta publicidade. Eles tentavam por revistinhas e por jornal. Inicialmente por jornal. Em 79 trouxeram a Olimpíada da Matemática. Começou o Nicolau Saldanha, foi o primeiro campeão mundial da Olimpíada da Matemática. Era brasileiro, né? E a partir daí começaram a conseguir um pouco mais de publicidade, mas ainda muito pouco. Ganhava as primeiras Olimpíadas da Matemática, eles ganhavam uma medalhinha, que nem era de ouro de verdade, e uma calculadorinha daquelas de bolso, né? Quer dizer, e não ganhavam futebol. E mesmo, o dinheiro, né? Que a galera quer. Tipo, pois é. O dinheiro, qual a inspiração? O futebol ganha muito mais no futebol do que na matemática. Sim. Né? E o futebol não tem uma utilidade prática, você tem diversão e tal. Só que ele atrai publicidade e acaba sendo conveniente para os investidores investir no futebol, muito mais do que na matemática, porque eles vão ter mais retorno em publicidade. Aí gera apostas, gera um mar de investimentos e de coisas que sabe-se lá, né? Lavagens de dinheiro e várias outras coisas no meio do caminho, né? Mesmo que haja todos esses problemas, pelo menos na matemática, no futebol, eles tiveram a mentalidade de procurar as pessoas mais habilidosas para desempenhar aquela função, identificaram e colocaram no caminho para que fossem produzindo. Às vezes eu me questiono, né? Porque isso é entretenimento, né? O futebol é entretenimento.
E pensando da forma de um governante, talvez não seja interessante ter tantas pessoas inteligentes, né? Na verdade seria, né? Porque se você tem um país que os Estados Unidos produz mais ciência, mais tecnologia, mais a qualidade de vida depende da produção científica. Não, né? Seria maravilhoso ter muitas pessoas inteligentes, mas para quem é um governante, talvez não. Talvez para o governante também, porque é melhor ser presidente dos Estados Unidos ou de um país, sei lá, de uma tribo na África ou na Austrália. Depende das intenções, né? Se o cara foi bem intencionado ou se ele for mal intencionado. Quanto mais mal intencionado, melhor que o povo seja burro. Talvez a curto prazo, sim, mas a longo prazo, porque se você tem um país que você não tem um desenvolvimento tecnológico adequado, você vai viver numa tribo primitiva, que você não tem sistema de saúde eficaz, de educação, você vai viver naquele ambiente. Por exemplo, o presidente da Coreia, né, meio que o dono da Coreia, Sim. da Coreia do Norte, né? Será que ele tem mais vantagem em viver naquelas condições? Ou será que... Porque, por um lado, ele tem... Por ele ser meio que um ditador, um tirano, que ele quase que ele considera meio que uma divindade, ele trata como meio que uma divindade, ele tem algumas vantagens em alguns aspectos, porque ele pode fazer e desfazer o que ele bem entende. Por outro lado, se ele precisa, por exemplo, de uma cirurgia com alta tecnologia, ou ele vai ter que viajar para os Estados Unidos ou para outro lugar, se existir, no caso, no mundo, algo que tenha... né? Ou ele vai ter que se submeter a um risco que não seria necessário se ele tivesse um país mais desenvolvido sob... né, uma hora ou outra vai se converter, né, para ele próprio, né? Eu acho que o ideal é que, mesmo que a pessoa seja mal intencionada, ainda assim é mais vantajoso que ela dirija, né, que ela administre um país que tenha um desenvolvimento educacional, tecnológico, científico, cultural, maior do que menor. O problema é que algumas pessoas elas só chegam muito a curto prazo, né? Então, a curto prazo, talvez realmente interesse uma população mais fácil de servir como massa de manobra, que você possa manipular mais facilmente. Porque se você vai argumentar e você não tem argumentos adequados para defender a sua tese, você precisa que a população não consiga entender e analisar criticamente os seus argumentos, senão eles vão perceber que a sua tese é fraca e que você não consegue sustentar. Uhum. Nesse sentido, né, para a pessoa que não está minimamente qualificada para ocupar aquela função, aí acaba talvez sendo vantajoso. Mas aí porque realmente não é um presidente, é um malandro que quer ocupar o cargo de presidente. Vai ser um presidente de fato, que vai administrar o país com o objetivo que o país cresça, que produza. É vantajoso que o país tenha o máximo possível de desenvolvimento tecnológico, científico, né, educacional, etc. Eu falei recentemente com o Marcos Pontes, astronauta, e ele falou que, conversando com um astronauta, eu não lembro qual o nome, um americano, ele falou, cara, você consegue muito mais colaborar com o seu país na política do que na ciência. E foi nesse momento que ele decidiu ir para a política e falou, eu vou traçar um caminho aqui para que eu possa chegar na política e tentar, de alguma forma, mudar algo, né? É que a função dele não era executiva, né? Ele era ministro, né? Ele não tinha um papel que ele pudesse. Inclusive, quando o Galvão do IPEM, do INPE, quando o Galvão foi demitido, o Bolsonaro ordenou que ele fosse lá demitir o Galvão, e eu acho que ele deveria ter falado, não vou demitir o Galvão, porque o Galvão não sabe o detalhe da história, das queimadas e tal. Sim, sim. Pois é, o Galvão estava apresentando dados concretos que ele tinha coletado, não havia nenhum indício de falha lá, né? Mas não era conveniente para o Bolsonaro, ele ordenou para o Marcos Pontes que fosse lá e demitisse o cara. Ele foi diplomático e tal, mas demitiu. Eu achei que ele deveria ter falado, não vou demitir porque não é plausível, não é justo isso. Ele deveria ter recusado, na minha opinião. Eu acho que o Marcos Pontes foi um excelente, um bom exemplo de pesquisador, ele passou por vários processos seletivos até chegar na posição crítica, embora alguns dos critérios fossem por aparência física, então tinha não só critérios técnicos, né? O Marcos Pontes ele tem boa aparência, vê que um dos motivos dele ser escolhido é porque ele... tinha que ser bonitinho para ser um astronauta? Um dos critérios porque era conveniente para publicidade, né? Foi na época do PT que eles queriam divulgar o Brasil. Inclusive, quando o Marcos Pontes... Teve uma crítica do Ronaldo Rogério Mourão naquela época, que ele falava que foi turismo espacial. Muita gente fala. Os comentários, o que mais tem é... Tem um pouco de exagero, assim. Não foi... Porque eles tinham um acordo que era para... O Brasil teria que participar. Eles teriam que construir uma peça, não lembro para qual instrumento, que eles tinham que construir uma peça no Brasil, e em troca eles ganhariam uma participação de uma pessoa que eles poderiam indicar para ser astronauta, sem custo nenhum. Além de não ter custo nenhum, eles teriam o aprendizado, porque eles viriam alguns especialistas para ajudar na produção dessas peças no Brasil, né? E eles aprenderiam implementando e produzindo. Então, depois eles saberiam usar essa tecnologia para usar no país, para o nosso benefício próprio. Eles perderam o prazo umas 4 vezes, né? E aí acabou que eles não conseguiram a vaga. Só que, como eu já tinha anunciado, eles acabaram comprando essa vaga.
era algo como 50 milhões e compraram depois, acabaram pagando um valor menor, que foi 10 milhões, mas é um absurdo. E tipo, quase, vai lá e faz qualquer coisa, mais ou menos isso. Foi mais uma questão, foi em grande parte publicitária, né? Uhum. Assim, não sem querer tirar os méritos do Marcos Pontes, é que ele teve os méritos dele, porque ele passou por vários processos seletivos rigorosos, Sim, não é uma sim. coisa tão simples. Essa parte da aparência é uma coisa velada, não é uma coisa assim... Quando você vai numa entrevista de emprego, eles colocam lá, ele mesmo que não coloque boa aparência, você vai trabalhar com o público, com o vendedor. Que pega, né? Eles não colocam isso explícito, mas você sabe que tem aquilo por trás. Quem está envolvido, mas não sabe mesmo o que está acontecendo ali, né? Então, assim, o Marcos Pontes talvez ele não admita explicitamente isso, mas se você olhar para a cara do Marcos Pontes e a média dos outros concorrentes, você percebe que o Marcos Pontes foi, em parte, escolhido também por isso. Né? Mas, enfim, teve essa questão que houve uma falta, porque 10 milhões que eles gastaram na época para mandar, porque em vez de mandar o Marcos Pontes, o que eles poderiam fazer? Poderiam equipar mais ou menos umas 1.000 escolas no Brasil que tivessem curso de astronomia, poderiam equipar com um telescópio bastante razoável, com 10 mil reais cada telescópio. Quer dizer, 10 milhões daria 1.000 escolas com telescópio, com curso de astronomia, que não havia. Mas será que o pensamento não foi assim? Precisamos criar um ídolo publicitário para que essas crianças se inspirem de alguma forma? E aí, realmente, o Marcos Pontes aparece em vários, nos livros das minhas filhas, ele aparece lá. Sim, mas inspirou em que sentido? Realmente, será que inspirou realmente? Não sei, aí Eu acho que o futuro vai dizer. Porque assim, seria muito vergonhoso para o Brasil admitir que perdeu os prazos. Então, seria mais interessante ali pagar aquela diferença que ficou... Sendo que 10 milhões é um valor que daria para usar para muitas outras finalidades. Não é um valor tão alto, mas também não é tão baixo. Você não concorda, então? Você acha que ele não deveria ter ido? Não, eu acho que se eu tivesse no lugar, deveria. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link e saiba muito mais sobre QI, sobre inteligências, sobre o futuro e muitas outras coisas com Hindenberg Melão Júnior. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!